Olá, famílias nações! Hoje é um dia muito especial, preparado por Deus para que nós, como corpo de Cristo, possamos engrandecer ao seu nome. Então sejam todos bem-vindos ao nosso culto de celebração. Seguros, estamos guardados e protegidos, firmados nele. Eu queria trazer aqui uma informação. Ontem nós tivemos um seminário, é isso, né, pastora Judinha? Um seminário, treinamento para como cuidar, tratar de criança, pois esse é um tempo muito importante de nós desenvolvermos a habilidade do cuidado das crianças. Em casa, lá fica em casa, a escola em casa, né? O tempo de ficar fica sobrecarregado de tanto estou em casa e o tamanho de casa é limitado, né? Então é preciso a gente trazer os conceitos e valores de Deus, mesmo também em casa, mas como cuidar. E uma coisa, fizemos essa convocação, anunciamos, fizemos isso de maneira nas redes sociais, e pessoas de outras igrejas puderam estar aqui também participando, mas nós também estamos, sobretudo, convocando a nós mesmos que fazemos parte aqui da Família As Nações. Tivemos em torno de 15 pessoas participando. Dessas 15, 6 eram pessoas que participam aqui da Família As Nações. Nós cremos que numa próxima reunião nós estaremos aqui com você disponível para também ser treinado para cuidar das nossas crianças. Pelo menos diz amém, que eu vou acreditar que você vai poder estar, né? E o projeto Belmonte, extensão Belmonte, estamos finalizando já a nossa construção. Agora mesmo no culto da reunião anterior nós ganhamos o forro, acabamos de ganhar o forro, glória a Deus, gente, não é não? Benção, né? A extensão Belmonte, daqui até a extensão Belmonte nós devemos ter em torno de 14 quilômetros, 15 quilômetros, é muito perto. E a grande bênção é que nós podemos aí ter então a nossa extensão Ribeirinha, né? Bem na frente do Rio Madeira, né? Nós estamos com o propósito de ajudar aquela comunidade, não apenas construir um prédio, colocar um prédio ali, porque prédio não resolve o problema, são pessoas. Continua ali, colocando ali, só segura aquela imagem, por favor. E nessa edificação, nesse espaço que nós adquirimos, nós vamos poder servir a comunidade. Estamos com um projeto de cavar um poço artesiano, e com a parceria com um órgão governamental, construir uma caixa d'água para poder estar abastecendo as pessoas daquela comunidade que não tomam água, só usa a água do Rio Madeira e tem dificuldade de ter a água potável. E vamos ali para ajudá-los, para servir, para ser igreja com um propósito de servir a comunidade, amando, não apenas falando, mas demonstrando o amor, vivendo o amor. E contamos com você. Todo sábado geralmente nós temos o mutirão, e temos um planejamento, dia 22 de junho estarmos inaugurando essa extensão. Alguém pode celebrar conosco aqui, nesse aqui? Tem um videozinho, solta aquele vídeo lá que o pastor Marcos fez aí para... Olha aí, vem tropeçar aí. Olha só. Glória a Deus, família Ian. Estamos aqui na extensão Belmont. Acabamos de lavar a nossa igrejinha. E, queridos, tem sido uma grande bênção para todos nós aqui, para os servos que têm vindo aqui. E eu convido a você, logo, logo estaremos inaugurando, dia 12, um sábado à tarde. Estaremos aqui fazendo uma grande festa para essa população ribeirinha. E contamos com você. Você que ainda não esteve aqui, é uma oportunidade ímpar que Deus está te dando para você fazer parte desse projeto. Vem conosco! Isso é só o começo! Amém. Eu me convoquei, eu equivoquei, é dia 12 de junho, a nossa inauguração. Muito bem, certo jovem foi dado a ele uma oportunidade, e a oportunidade que foi dada a ele foi dele ir para o paraíso. E a direção de ir ao paraíso tinha uma condicional.
ele precisava carregar uma cruz, e teria que carregar essa cruz até chegar no paraíso. Então a orientação foi dada, e a direção era: caminhe, avance, para frente, e sempre subindo, e você vai chegar lá com esta cruz. Só é possível carregando essa cruz. Então ele percebeu, começou a carregar aí, percebeu que outras pessoas também estavam nessa mesma direção, e vendo pessoas ali, e cada um com uma cruz diferente, com uma cruz, alguns maiores, outros menores, mas cada um com a sua cruz. Estava seguindo esse percurso, e até que então ele percebeu que estava cansado, colocava de um lado do ombro, colocava do outro lado. Mas aí ele teve uma ideia: eu vou conversar aí com Deus para que a gente possa resolver essa situação e diminuir um pouco o peso. E a ideia foi então cortar um pedacinho da cruz para ficar um pouquinho mais leve. Então ele fez isso, cortou um pedaço da cruz, e aí ficou: agora está mais leve, agora eu vou conseguir nessa jornada até o paraíso. E aí continuou então caminhando, e percebeu que estava pesado, e cortou mais um pedacinho, e aí vou cortar a lateral direita, cortar um pedaço da lateral esquerda. E depois de tanto caminhar, então ele chega na porta do paraíso. E quando ele chega na porta do paraíso, ele observa que tem um abismo. Para poder atravessar, ele precisava do instrumento que ele estava carregando, que era a cruz. Então ele viu que as outras pessoas que estavam caminhando com ele usaram a cruz para ser a ponte até o paraíso. E infelizmente ele foi fazer a medição da cruz que ele carregava. Ele estava carregando um toquinho de cruz e não uma cruz completa. O que essa história tem a ver comigo e com você? Lucas, no capítulo 9, no verso 23, Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós estamos numa jornada rumo à eternidade. Existe uma cruz a ser carregada, e a cruz não é um peso de fardo. A cruz, quem teve aqui no Avivando na terça-feira, eu quero te avisar que o Avivando é para toda a igreja, né? E nessa terça-feira nós comentamos e falamos. Se você não pôde, não esteve aqui, acesse o nosso canal no YouTube, ou através do nosso aplicativo. Se você ainda não baixou o aplicativo, é Igreja às Nações, no Apple Store ou no Google Play, você pode ir lá e baixar Igreja às Nações. As nossas mensagens estão lá, e é importante estarmos utilizando, que é a nossa forma de comunicação entre nós como Família às Nações. Então falei sobre a revelação da cruz, e uma coisa tão preciosa que o Espírito Santo trouxe foi que a cruz, para alguns, a cruz é aquele chefe que eu tenho, né, naquele departamento. A cruz é o fato que eu carrego, é a minha família. Então a cruz é esse marido, é essa esposa, esse fardo. Não. A sua cruz, a minha cruz, é a missão que Deus nos deu. Você está aqui comigo? Dá para entender o que eu estou dizendo aqui? A cruz não é um peso. Jesus carregou uma cruz para nos mostrar que era ali aquele lugar que iria libertar a humanidade, era ali aquele local que ele ia transformar a humanidade, ali que teria a salvação, e ele cumpriu até o fim. E nós temos também que renunciar a nossa própria vontade para fazer a vontade do Senhor, e assim nós teremos a grande conquista até o final. Alguém pode dizer amém nisso? Não? Essa é a porção, e depois nós vamos falar em um outro momento especificamente sobre isso. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. Essa mensagem que eu vou compartilhar aqui, eu já tive a oportunidade de estar compartilhando com a nossa igreja lá em Buritiza 2 semanas atrás, e já há algum tempo eu queria compartilhar algo nesse sentido, pois tem muito a ver com o que nós estamos vivendo. Nós estamos na nossa realidade nos dias atuais, na nossa jornada da vida. Existe uma caminhada até o lugar no nosso destino final, e nós precisamos compreender isso, entender. E nesse texto nós vamos compreender um pouquinho de algumas lições que aprendemos no contexto de tudo isso que acontece aqui.
Então, Lucas 24:13 começa assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falam. Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu-lhe graça, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras, expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Você pode dizer amém? Pai, aqui é a tua palavra. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor ministre a cada um de nós aqui presente, os que nos assistem, Senhor, a revelação do Senhor, o discernimento, sim, o amém, e a tua palavra venha encontrar espaço em nossas vidas, em nossos corações, e o Senhor seja exaltado e nós possamos ser agradecidos e transformados em nome de Jesus, amém. Lições no caminho de Emaús, a rota da decepção. Esse é o tema da nossa mensagem. Vamos aprender aqui um pouquinho sobre o que aconteceu aqui, sobre o que nós acabamos de ler. E a gente começa já percebendo que esse fato aconteceu no momento após Jesus ter sido crucificado, ter sido morto, crucificado, e já era o 3º dia. Esses 2 homens que estavam próximos de Jesus, de alguma forma estavam decepcionados, e estavam saindo de Jerusalém, estavam voltando
para o lugar onde eles moravam, porque tinha então ali algo que entrou no coração deles. E eu coloco aqui como a decepção, como nós vimos na Escritura, eles ficaram entristecidos quando Jesus perguntou para eles o que estavam conversando. E então, o que nós podemos compreender aqui? Que esse texto tem muito a ver com a nossa vida, tem muito a ver com o que nós estamos vivendo nos dias atuais, e podemos tirar lições abençoadoras, transformadoras, que vão nos ajudar a progredir, a avançar na jornada do nosso destino final. Nós temos um lugar para chegar, nós temos uma reta final. E essa ilustração que eu fiz agora há pouco a respeito da cruz, não é simplesmente carregar uma cruz, mas carregar essa missão até o fim. Cada um de nós recebemos dons, talentos, habilidades dados por Deus para um fim específico, e cremos que o Senhor quer que possamos usá-la da melhor maneira possível. E Deus escolheu você, eu, cada um de nós, você que também nos assiste, a estarmos conectados com Ele, a vivermos essa jornada de uma maneira abençoadora. Vamos ver então algumas lições. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que eles estavam no caminho errado. A decepção entra, e quando a decepção encontra espaço em nossos corações, nós perdemos o rumo. Nós somos decepcionados por pessoas, certamente pessoas próximas de nós. Você pode até se decepcionar com um governante, pode se decepcionar com alguma situação, mas quando não se trata de alguém próximo, nada não te atinge diretamente. Mas quando se trata de alguém que está perto de nós, quando é alguém muito próximo de nós, isso torna uma dor tamanha. Nós vivemos um tempo onde o ser humano, o mundo, está bem atingido, afetado, não é pela pandemia, mas é por emoções bem frágeis, pessoas com emocional bem frágil, e com isso afeta também a sua espiritualidade. E por andar debaixo das decepções, das tristezas, vem a depressão, as diversas síndromes que acompanham, e isso faz com que a pessoa perca o rumo, o propósito. Temos encontrado pessoas desistentes dos seus planos, dos seus projetos, em vez de seguir no caminho da conquista, no caminho do sucesso, no caminho, na rota da eternidade, em vez de caminhar no senso da eternidade, caminho apenas debaixo das circunstâncias. Emaús, a definição do nome Emaús é a fonte de água quente. Então eles estavam saindo de Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz, ou lugar da paz. Eles decidiram sair do lugar da paz para ir para a fonte de água quente. Trazendo aqui para a aplicação, estavam deixando o lugar aonde deveriam beber da água viva, que era Jesus, para beber de outra fonte. É o que acontece conosco na nossa caminhada na decepção, na jornada da decepção, na rota da decepção. Os decepcionados, os amargurados, eles sofrem, mas também fazem outros sofrer, se perdem na rota e também levam outros à perdição. Ao mesmo tempo que se azedam, que ficam amargurados, levam outros também junto nessa caminhada toda. Esse caminho de Jerusalém até Emaús, esse vilarejo, é em torno de 11 a 12 quilômetros de distância. Aqui a Bíblia fala 11 quilômetros. Então era uma jornada um pouco extensa, dava para conversar bastante. Então esses dois homens batiam papo, conversavam e conjecturavam sobre tudo que estava acontecendo, mas o que estava mais marcante na vida deles era a tristeza. Agora, o que é bem interessante, mesmo eles indo no caminho errado, mesmo eles estando indo na direção errada, o que é perceptível aqui é que Jesus decide se aproximar deles. Jesus decide ir ao encontro deles, mesmo com a decepção, mesmo eles fora da rota certa. Trazendo isso para a minha vida e para a sua vida,
Mesmo você, na tua realidade hoje, você passando pelo que você está passando hoje, pela situação que você está vivendo hoje, talvez você possa não estar indo, você percebe que não está indo na direção certa, não está vendo as coisas da maneira que deveria, que gostaria de enxergar. Talvez seu coração possa até estar também decepcionado, entristecido por alguma situação. Nós encontramos gente decepcionados, inclusive até com Deus. Mas sabe, Jesus, Ele está interessado em estar perto de você. Você pode dizer amém nisso? Você compreende isso? Eu sou digno de Jesus estar perto de mim? Sim, porque Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas debilidades. E é importante, quando compreendemos, porque algumas vidas estão sendo instrumentos de Deus. Pessoas podem estar sendo o próprio Jesus revelado na vida de outras pessoas, e com isso, por os olhos estarem, você percebe que aqui o texto diz que os olhos deles estavam fechados, mas o Senhor, Ele sempre tem o amor e a misericórdia disponível para acessar a sua vida, para chegar até você, para alcançar o seu coração, para capturar o teu coração. O Senhor está interessado em você, Ele está interessado em sua situação, Ele está interessado na sua dor, Ele se importa com você. No verso 17 fala claramente isso, que Ele pergunta: o que vocês estão conversando? Ao deitar, ao levantar, no dia a dia, saiba que o Senhor está próximo, Deus está perto. Ele não é um Deus longe, Ele é o Deus de perto, e o seu amor está sempre acessível. Então, o caminho, você pode até estar caminhando numa direção totalmente fora da rota certa. Alguns estão tão próximo do caminho, mas não estão no caminho. Porém, o Senhor está pronto a corrigir, a colocar você no caminho da verdade. Não é porque estou na igreja, não é porque participo do culto, não é porque estou nas reuniões, que significa que estou fazendo a vontade do Senhor. Nós não somos religiosos, nem fomos criados para ter religião, nós somos criados para ter relacionamento e intimidade com o Senhor. E o caminho da verdade é estar na verdade. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Não há vida sem Ele, não há verdade sem Ele, não há salvação sem Ele. E Ele está acessível, e além de religião, além de doutrinas, além de situações que possam estar aparentemente aquilo que eu acho que eu quero. Esses homens representam muitos de nós aqui. É para uma situação na empresa, uma situação em casa, dentro da própria igreja, ministerialmente, algo pode ter acontecido. E hoje é um dia, um momento para você reavaliar se você não está caminhando na direção errada por causa da decepção. Avalie-se você mesmo. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, existe uma expressão que nós usamos, que o próprio apóstolo Paulo nos ensina: avalie o homem a si mesmo. Avalie-se. É importante você se autoavaliar. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com esse fato é que eles não conheciam Jesus. Então, a primeira coisa, eles estavam indo na direção errada, eles estavam saindo do lugar da paz, saindo de Jerusalém e indo para uma outra fonte, um lugar onde, até falando com os irmãos na reunião anterior, a água quente serve para quê? Vocês estavam indo para um lugar de água quente, não era Caldas Novas, não era águas termais, eles estavam indo para um lugar onde poderia estar sendo queimados. E uma das referências do distanciamento de Deus é exatamente um lugar, um lago de enxofre, então um lugar quente, fora de Deus. Não é esse fogo que nós estávamos querendo ser incendiado, como estávamos cantando. Então aqui, eles não conheciam Jesus. Eles não tinham intimidade com Jesus. Existem três tipos de pessoas que é bom sempre a gente relembrar: aqueles que são a multidão, que só querem receber das bênçãos, daquilo que o nosso Deus tem, bênção, casa, só querem a cura, querem só o milagre, mas não querem o curador, não querem o libertador. Essa é a multidão.
Eu estou falando isso aqui porque a gente precisa, e tem pessoas que nos assistem, às vezes nós somos até mesmo repetitivos, essas coisas são importantes. A Bíblia não vai mudar, os textos bíblicos não mudarão, a Bíblia será sempre a mesma, e todas as vezes que nós lermos, cada versículo, cada capítulo vai ser o mesmo, mas a aplicação diária pode ser diferente. O Espírito Santo, o próprio Deus, faz uma renovação em cada vez que nós lemos a Bíblia. Segundo tipo de pessoas são a multidão, que já conhece, que está por perto, que frequenta as reuniões, que participa dos cultos, que está ali, que até é voluntário, que até serve no estacionamento, fica na recepção, ajuda nos bastidores, mas só quando dá. Quando não está com disposição, não está com vontade, então não conte comigo, porque só até onde eu quero, e já estou entregando meu dízimo, já venho aqui domingo, eu tenho toda a semana para trabalhar, tem tanta coisa para fazer, e tem agora essa pandemia agora que já está mais de um ano, e está complicado, então eu quero ficar sendo 3 S, sentado, sossegado e salvo, e só isso. Tem alguns que querem assim, só que Jesus nos convida a ir além disso. Jesus nos chama a ir além de ser apenas alguém simplesmente sossegado e tranquilo. E aí tem os discípulos, que é esse que Jesus chama a ser. Os discípulos são aqueles que estão para o que for necessário, não é para o que eu gosto, mas o que é preciso. E nós percebemos aqui que esses 2 homens, eles eram mais seguidores do que discípulos. Eles não eram a multidão, porque eles conheciam sobre Jesus. Nas redes sociais mesmo, nós percebemos que existem muita gente popular, com muitos seguidores, só que quando essas pessoas muito populares, seguidores, os seguidores não conhecem profundamente a pessoa, sabe da vida, é como fã-clube, tem gente de fã-clube que gosta de tal, do time, por exemplo, tem gente que conhece todos os jogadores, todos os títulos, ouviu falar, leu sobre tudo, sobre o que aconteceu na década passada, tem alguns que ainda nunca viram o seu time vencer, mas ainda ali são lá, segue o seu time, e está lá, e batalha, coloca a bandeira, e tudo mais, fica sempre numa expectativa, no saudosismo, um dia, já ganhou, eu vi uma postagem de um amigo pastor, e ele mostrou, apontou tem um time que tem uma cruz, não vou falar nada, não precisa falar, uma cruz, e aí ele disse, eu sou aqui, isso aqui é o meu orgulho dessa cruz, parece ser santo, né? Mas é um time, não tem nada a ver com a cruz que nós estamos falando, né? E eu sei que termina com gama no final, mas assim, o pessoal já sabe, né? Você que nos assiste aí, cuidado para não receber, eu vou falar porque posso ser processado, então... Mas voltando aqui, eles estavam tristes e decepcionados, porque eles não conheciam o Senhor, eles não conheciam Jesus como o Messias, eles conheciam Jesus como um profeta, eles não conheciam Jesus, o projeto de Jesus de trazer salvação e ser Senhor e Salvador deles, e por isso estavam ali, decepcionados. Quando nós não conhecemos alguém, quando a gente vê a pessoa apenas nas redes sociais, um ator, são pessoas que estão lá, têm a sua vida, a sua realidade, mas quando a gente senta, porque muitos dos que falam, eu sigo tal pessoa, mas não tenho contato, tem vários pregadores hoje, existe várias gente falando coisas lindas e bonitas, e é importante nós estarmos conectados. Esse é um tempo, queridos, de aperfeiçoamento do relacionamento. Esse é um tempo de nós melhorarmos as nossas conexões. Diga amém, por favor, creia nisso. Esse é um tempo de nós estarmos mais próximos, não é estarmos distantes, não, é disponibilizarmos a poder amar mais fervorosamente. Conhecer Jesus não é apenas ouvir falar dele. Jó dizia, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois de ele ter tido experiências, depois de ele ter vivido realidades bem fortes, ele diz, agora eu não só te conheço de ouvir falar, tu és um Deus presente, que operou e realizou em minha vida e fez transformação. Esses homens estavam incrédulos, por quê? Porque a falta de conhecimento traz prisão, mas quando nós andamos debaixo do conhecimento, da intimidade, nós podemos ter respeito e também termos segredo. O Senhor, escute isso, Deus tem segredos para aqueles que são íntimos dele.
Ele revela coisas preciosas para aqueles que são seus. Outra coisa que nós aprendemos também é que não conheciam a sua própria realidade. Primeiro, então, eles estavam indo para o caminho errado, estavam indo na direção errada por causa da decepção. A outra coisa é que eles não conheciam ao Senhor, não tinham Jesus Cristo como seu Senhor, porque uma coisa é eu dizer, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, mas Ele precisa ser o meu Senhor, e quando Ele é meu Senhor, Ele reina sobre minha vida. Agora, eles não conheciam também a si mesmo, quem eles eram, porque eles não eram nem a multidão, nem eram discípulos, e estavam ali sendo meio seguidores. E é importante a gente saber a nossa posição. Deus te criou para um propósito. Deus derramou e entregou a você, por meio do seu Espírito, dons, talentos, para que você possa usá-los em prol do seu próximo. O talento que Deus colocou em suas mãos, o dom que Deus te deu, vai servir para abençoar vidas que está próximo de você. E é por isso que somos igreja. Somos igreja para mutuamente servirmos uns aos outros. E é nesse contexto da comunhão, do partir do pão, que o Senhor traz essa revelação. Eu preciso conhecer quem eu sou. E eu quero declarar aqui em nome de Jesus: você não é um ser que foi colocado aqui para viver sofrendo, amargurar-se, ficar aí à deriva. Eu vou esperar a próxima senha é minha. Não, você está aqui para cumprir um propósito, um chamado de Deus, uma direção. Senhor, você que nos visita nessa noite aqui, ou que nos assiste talvez pela primeira vez, Deus criou você de uma maneira extraordinariamente, assombrosamente. Deus te criou para um propósito maravilhoso, e quer usar a sua vida para a sua glória. E é importante eu me compreender. Quando ele chega e pergunta e fala no verso 17 o que vocês estão discutindo, ele quer que você possa olhar e avaliar a si mesmo. Avalie-se, veja quais são suas motivações. Por que você está nessa reunião? Por que você saiu da sua casa para estar aqui? Não foi para ver um homem lindo, bonito, maravilhoso como eu. Está vendo? A criança falou a verdade, é isso mesmo. Mas não o conhece. Olha o que nós precisamos estar bem atentos. A Bíblia fala em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, e carecem da glória de Deus. Nós somos, quando nascemos distantes de Deus. Quando nascemos, nós nascemos sem a paternidade de Deus. Quando nascemos, nós nascemos já debaixo da pecaminosidade, com a herança adâmica. O pecado já estabeleceu uma herança que vem para todos que nascem. Por isso é necessário nascer de novo. E esse texto de Romanos 3, 23 nos mostra que nós necessitamos da misericórdia de Deus em nossas vidas. E a misericórdia de Deus em nossas vidas é entregar nossa vida ao controle, às mãos e o domínio de Jesus Cristo. Estou falando de coisas tão básicas, tão fundamentais, mas se isso não for praticado, todo o resto não vai funcionar como deveria funcionar. Olha o que está escrito em João 1, verso 12. Diz assim: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, em outras traduções, se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A expressão o receberam tem o verbo, uma forma prolongada, da significância prolongada, que eu fui pesquisar, e significa pegar, agarrar, levar para si, para usá-lo, apropriar-se, tomar de volta ou reivindicar. O que está sendo dito aqui em João 1,12 é todo aquele que reivindicar, apropriar-se e trazer Jesus para si, Deus o tornará filho e filha de Deus. Então é preciso você saber quem você é, no meio de toda a humanidade, quem você é.
E eu quero te dizer, estou te dizendo agora, pela palavra, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, você é filho amado, é filha amada, você tem uma identidade em Deus, existem promessas para você, existe herança vinda da parte do Pai para a sua vida, o Senhor tem guardado galardões para os seus. Tem alguém aqui que está escutando isso, alguém está assistindo aqui? Você não é qualquer coisa, não é alguém que foi chamado, nasceu para sofrer, para ver uma vida de sofrimento, de amargura, não. Você foi criado em Deus para estar ao seu lado, para governar junto com Ele, para poder prevalecer junto com Ele, para prosperar junto com Ele, para romper em fé junto com Ele, para ver os sinais e maravilhas acontecer, para ser um cooperador com Ele, para ser um instrumento de bênção na humanidade. Não foi só para chegar, estou aqui e estou com medo disso aqui e estou passando por isso. Não, você foi criado em Deus, sua identidade, a paternidade de Deus. Esses homens não conheciam o Senhor como a porta de acesso à paternidade de Deus, e por isso eles estavam decepcionados. Muitos estão decepcionados porque não se conhecem, querem lutar com a sua própria força e resolver as coisas do seu próprio jeito. A respeito do texto de domingo passado, que nós estávamos falando sobre a motivação de Davi, Davi sabia quem ele era. Enquanto todo o exército de Israel estava com medo de Golias, do gigante, Davi, pequenininho lá, ele sabia que ele estava em Deus, e Deus estava nele, ele tinha habilidades, porque o Senhor deu habilidade a ele. Você tem habilidade dada por Deus, você tem dom recebido de Deus, o Senhor é seu Pai, e quando vier o inferno e qualquer situação contrária a você pode recorrer, ter o livre acesso a Ele, e não tem nenhum tipo de impedimento, é acesso direto, por meio da oração, por meio da fé. Quando capturamos Jesus para dentro de nós, nossa vida muda, nosso comportamento muda, nossas perspectivas mudam, os nossos resultados mudam, nós somos regenerados. E eu declaro que hoje é dia de regeneração, hoje é dia de salvação, hoje é dia de transformação, e não é por merecimento, é por decisão e por fé, é confessar com a boca, crer com o coração. Todos os dias é de sermos aperfeiçoados, e o Senhor, assim como salvou sua vida, quer salvar outros através da sua vida. Diga amém nisso. Você não é só salvo, você é salvo para salvar. Você não é só liberto, é liberto para libertar. Você não só é curado, mas é curado para curar. Você não só é abençoado, você é abençoado para abençoar também. Então eles estavam ali sem ter esse conhecimento de quem eles eram. E hoje nós podemos declarar: eu sou filho de Deus, eu não sou um escravo do pecado, não sou condenado, não por merecimento, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Eu sou filho de Deus, filho amado. Deus me ama, e eu não tenho tempo para ficar gastando com decepções, com ressentimento. É tempo de liberar perdão, é tempo de restauração, é tempo de ajuste, é tempo de renovar todas as coisas nele. Outra lição que nós aprendemos no caminho de Emaús é que, como eles estavam indo para o caminho errado, como eles não conheciam a Jesus, como eles nem se conheciam, sabiam quem eles eram, então a decepção tomou conta da vida deles, e eles, em vez de viverem no propósito, em vez de permanecer no lugar da bênção, em vez de estarem firmes até o fim, eles estavam abortando os seus sonhos, abortando o projeto de Deus para as suas vidas, estavam deixando de cumprir a sua caminhada de livres para andar na algema da amargura. Eles diziam que hoje é o terceiro dia, desde que tudo aconteceu. O que eles estavam dizendo? Existia uma tradição que naquela época, que depois de 3 dias existia uma possibilidade do morto ressuscitar, né? Existem pesquisas que falam isso, que existe possibilidade sim, dependendo do tipo, da forma que a pessoa ficou lá e aparentemente morreu, retornar. Mas aquele dia não aconteceu nada. Cadê esse Jesus?
eles estavam esperando não era o Jesus que levaria os seus pecados na cruz do Calvário. Eles ficaram decepcionados porque Jesus não se tornou um grande rei, um grande poderoso rei que iria tornar o exército de Israel, o povo de Israel, livre do domínio dos romanos. Eles ficaram decepcionados porque eles esperavam que Deus fizesse do jeito dele, da forma deles, da maneira deles. E é isso que acontece quando nós nos decepcionamos, porque nós queremos que as coisas aconteçam de uma maneira e acontece da outra forma. Escute, está escrito que o Senhor tem a forma perfeita, agradável de fazer. A forma dele é melhor que a nossa. E Efésios 3:20 diz que é melhor do que pedimos e pensamos, mas é necessário nós nos submetermos a ele. No verso 27 tem a expressão que é colocada aqui, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Como que podemos combater a decepção? Através da palavra, através das Escrituras, através de um processo de nos expormos à revelação da palavra, aquilo que a palavra tem para nós. Não é só simplesmente dizer, não, esquece, tá, vai passar, não vai passar, não. Enquanto nós ficarmos, porque comumente nós queremos fugir do problema. Mas quando nós decidimos, não, Senhor, eu quero ser curado. Deus tem cura para as nossas feridas, tem cura para as nossas situações emocionais. Diga amém, não? Jesus tem cura sim. Pessoas algumas vezes buscam Deus só para solucionar seus problemas, mas nós precisamos buscar a Deus pelo que Ele é, precisamos viver nele pelo que Ele é. E a nossa restauração no casamento, na família, nos negócios, e tudo tem a ver quando eu estou querendo, Senhor, vem, toma conta, Senhor Deus. Eu entrego, eu me rendo, e quando nos rendemos a decepção vai embora, quando nos rendemos a ofensa não tem mais poder. Quando perdoamos a condenação de Satanás, sai de nossa vida. Jesus sempre estará próximo de nós, queridos. Nós só precisamos estar disponíveis a ser tratados por Ele. E por fim, além de eles tinham, aprendemos que eles saíram para o caminho errado, eles não conheciam o Senhor, não conheciam quem eles eram, viviam debaixo da decepção, porque queriam as coisas da sua maneira, do seu jeito. Inclusive, quando alguns chegam a ter o processo do discipulado, nós já percebemos que algumas pessoas falam assim, mas eu cheguei aqui na igreja, agora tem um líder discipulador que está querendo me ajudar, tudo, mas eu não preciso, eu não quero ser, lá em casa eu faço do meu jeito, da minha forma. E assim a pessoa vai andando sem submeter, sem autoridade, e por isso está vivendo desordenadamente. E o fim dessa pessoa é não chegar na reta final. Talvez sua cruz vai ser bem pequenininha, não vai conseguir atravessar para o lugar que deveria. E por fim, então, não tinham discernimento. Algumas versões, Jesus coloca, a expressão está assim, néscio. É muito forte aqui no verso 25. Jesus diz assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falam. Não deveria Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Olha aqui, nós temos os cultos online, nós temos mensagens diversas, tantas pessoas falando coisas muito, muito preciosas de Deus, mas assim, se eu não aplicar isso para a minha vida, se eu apenas ficar, que mensagem boa, eu gostei daquela pessoa, e você não aplicar as verdades dentro da sua vida, vão ser apenas palavras lançadas, vão ser apenas ministrações. Tem gente que se emociona nas músicas. A música não é para se emocionar, a música tem que ser para engrandecer o Senhor, e quando adoramos ao Senhor, o adorador derrama da sua porção, da sua glória sobre nossas vidas. Nos expomos à glória de Deus e somos transformados. Eles não conseguiram entender que a cruz era o caminho da glória de Deus. E é necessário, queridos, hoje você e eu entender isso. A cruz é o caminho da glória de Deus para a minha vida.
Eu tenho que caminhar debaixo do negar a carnalidade, do negar a justiça própria, do negar a minha maneira de ser. Eu sou desse jeito, nasci assim, vou viver assim todo tempo. Não. Graças a Deus que o Senhor tem nos dado oportunidade de transformação. O povo de Israel tinha a oportunidade, na travessia do deserto, de glorificar profundamente a Deus. Porque quando eles estavam caminhando, o calor do dia forte, o Senhor mandava uma nuvem para amenizar o calor do deserto. E quando a noite chegava, era frio intenso, e mandava uma coluna de fogo para aquecer. Pela manhã via o maná, o milagre todos os dias. E aí esse pessoal reclamava: por favor, eu não estou te acusando, mas tem gente se alimentando da igreja e reclamando e murmurando, porque não está fazendo do seu jeito, da sua maneira, se acostumou talvez com o milagre. Mas o Senhor está nos dando a oportunidade de nós sermos gratos, valorizarmos o que Ele tem feito, o que Ele está realizando. Hoje mesmo Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida. Hoje esse dia é um dia de milagre. Hoje é um dia de celebrarmos ao Senhor. Às vezes eu me recordo que nós, um tempo atrás, saímos de Bauru. Quando morava em Bauru, íamos para um lugar chamado Vale da Benção, era 300 quilômetros de distância de Bauru, e bem perto de São Paulo. E a gente ia fazer vigília, lembra, amor, que nós tínhamos essa... Então nós íamos para lá, e ali vários milagres aconteciam. Como também tinha um momento do monte, tá? E acendia os gravetos, e um mover glorioso, e olha só, saía de sexta-noite, ficava até 6 da manhã, depois voltava, ainda tinha que às vezes trabalhar também no sábado, e não tinha cansaço, porque eu queria valorizar a presença, a manifestação de Deus, a comunhão ali, aquele momento glorioso, pó de ouro na mão, dente de ouro. E olha que coisa interessante, né? No dia de hoje o ouro está valendo bastante, né? E a reunião tinha coisas assim impressionantes que aconteciam. Tinha momentos que o pessoal chamava à frente: vem cá, pessoas que querem emagrecer, vem aqui à frente. E a pessoa via, eu estou falando do que eu vi, não estou falando do que me disseram. E pessoas saíam de lá segurando calça, segurando saia, porque emagreciam instantaneamente. Glória a Deus. Vamos fazer essa oração de novo? Vamos fazer glória a Deus, aleluia. Tem alguém que gostaria de receber essa oração? Hoje pela manhã, um irmão chegou: pastor, faz aquela oração de emagrecimento em mim, por favor. Faça o seu esforço, meu querido, faça o seu exercício, tome sua nutrição. Eu estou me preservando lindo e maravilhoso, porque sou templo do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus por isso. Você pode colocar-se de pé, por favor? Deus está falando com você, o Espírito Santo está falando com a sua vida, sim ou não? A decepção e a dureza de coração cega e fecha os olhos. No verso 16, diz que os olhos deles foram fechados. O que fechou os olhos dele não foi Jesus que fechou os olhos dele, foi a decepção que fechou os olhos dele. Gente quer deixar de casa, tem alguns filhos que querem sair de casa porque já estão de saco cheio dos pais. Aí vão morar, quero ter minha independência, quero viver sozinho, aí você vai ver, ok, muito bem, você vai ver que vai ter conta de luz, vai ter conta de telefone, vai ter IPTU para pagar, se tiver carro vai ter IPVA, você vai ver como era bom, como estava no paraíso. Você estava em Jerusalém e decidiu ir para Emaús. E essa palavra aqui de Jesus, como vocês custam a entender, como vocês demoram a crer. E o que creio que o Senhor está dizendo: não demore a entender, não demore a crer, creiam logo, recebam logo, se entreguem logo. No verso 30, essa é a porção preciosa, diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, e o partiu, e deu a eles. Nesse momento em que Jesus fez esse ato,
de repartir o pão, ele, então, na comunhão, os olhos daqueles homens, diz aqui o texto 31, fala assim: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. A revelação veio e Jesus desapareceu da vista deles. Irmãos, é no momento da comunhão, do partir do pão, de estarmos juntos, que Jesus vai ser revelado. Em Atos 2, de 42 a 46, fala que eles tinham tudo em comum, oravam juntos, comiam juntos, repartiam os seus bens, e ali a sociedade via que havia esperança para um mundo decaído, para um mundo que está vivendo em desordem. Nós estamos vivendo nesse tempo, um tempo difícil de se viver sem Deus totalmente. Não há, e não é só hoje não, qualquer vida sem Deus será difícil, mas com Deus nós passaremos pelas dificuldades com Ele. Ele se aproxima de nós. Intencionalmente Jesus foi para a casa deles, ficou ali com eles, insistiu com eles. Por quê? Porque Ele queria ver aquelas pessoas transformadas. Você está aqui hoje porque Jesus te trouxe até aqui, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Você está nos assistindo agora porque o Espírito Santo de Deus está interessado em você. Você pode dizer amém? Vamos adorar mais um pouco aqui. Ele chegou nesse lugar, Ele entrou na casa. Nós queremos perfumar essa casa para Ti, Jesus. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de... E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Precisamos, é necessário honrar o Senhor. É necessário honrar a pessoa de Jesus. Esses homens tiveram 3 situações que mudaram a rota da sua jornada da vida. Eles tiveram 3 situações, 3 atitudes que foi decisiva para mudar o destino da vida deles. A primeira coisa que eles fizeram foi convidar Jesus para entrar na sua casa, para entrar na casa deles, para ser íntimo de Deus. Jesus fez que ia passar, mas eles disseram: Jesus, vem, fica aqui, já está tarde, já está anoitecendo, vem ficar conosco. Hoje nós precisamos também continuar chamando o Senhor. Nós podemos ficar em casa sim, mas convidar o Senhor para estar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida pessoal, dentro do templo do Espírito Santo, dentro do ambiente da família. Vem, Jesus, vem para esse lugar de conflito, vem para esse lugar de decepção, vem para dentro desse lugar que é complicado. Só o Senhor sabe. Vem cá, está ficando de noite, está ficando escuro, é bom, vem para cá, vem para cá. Foi a primeira coisa que eles fizeram. A segunda coisa que eles fizeram foi deixar Jesus assumir a posição de anfitrião. A mesa estava posta, eles poderiam servir Jesus, mas eles chegaram assim: olha aqui, por favor, você é nosso convidado, nós te damos a oportunidade de você servir aqui, servir primeiro. E quando Jesus pega o pão, quando ele parte o pão, ele está mostrando para eles
que Ele estava presente e que estava fazendo, continua fazendo as mesmas coisas, porque Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo amanhã, é o alfa e o ômega. O Deus é Deus, Ele tudo pode, tudo está diante dEle, e nós podemos estar confiando neles. E quando eles fizeram isso, entregue a sua vida, o controle da tua vida a Ele. Quando entregamos o controle da nossa vida a Ele, então Ele pode realizar tudo que é necessário para nós vivermos muito mais do que aquilo que nós temos pedido e imaginado. E a terceira coisa que eles fizeram foi mudar a rota da sua vida. Eles saíram dali, de Emaús, do lugar da água quente, da fonte que não era para beber, porque ninguém bebe água quente. Eles saíram, voltaram para beber da água da vida, voltaram para Jerusalém. Talvez você precise fazer o caminho de volta. Está na hora de fazer o caminho de volta, dos reparos que precisam ser feitos, de se levantar e tomar a posição, não ficar esperando que aconteça. E esse momento é agora, queridos. A hora é agora. Reconheceram Jesus, sim, mas tomaram a decisão: fica aqui, toma o controle da minha vida, eu vou fazer a mudança que precisa, eu tomo a decisão agora mesmo. Essa é a hora de você fazer concerto com o Senhor, essa é a hora de se reconciliar com o Senhor, essa é a hora de entregar a sua vida, a sua casa ao Senhor, essa é a hora de depender do Senhor. E eu gostaria de convidar a você, quero orar por você, você em cima, você que está aqui, quero orar por você que entrou nessa casa hoje e sabe que precisa de mudança, sabe que precisa mudar a rota da sua vida. Eu gostaria de convidar para você vir até aqui à frente para orar por você. Se você quiser, se você não quiser, eu não posso insistir. E não vai ser a minha oração, mas vai ser a sua decisão de sair do seu lugar aqui. Enquanto nós estamos adorando, nós aguardamos você chegar aqui. Obrigado por ter vindo. Você que está em cima, você pode descer para estar aqui. Você pode entregar a sua vida a Jesus. Você pode se reconciliar com o Senhor. Você pode voltar a ser ativo na igreja. Você pode voltar a ser alguém participante. Foi decepcionado, foi entristecido, ficou amargurado, alguém te ofendeu. Não se preocupe, Jesus tem a cura, tem o bálsamo para te sarar, tem restauração para todo qualquer tipo de situação da ferida. Essa é a hora, esse é o momento que o Senhor está aguardando. Talvez foi um familiar seu, um parente seu, mas o Senhor tem hoje a porção que você necessita. Essa é a hora, esse é o momento. Ao partir do pão, ao partir do pão. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!